E nós precisamos mudar nossa mente, nossa maneira de pensar, para que nós conseguimos vivermos esse esplêndido do Senhor. Ou seja, tudo que você imagina, Jesus já falou sim para você. Ele já falou sim para você. Então a questão agora não é Deus. A questão agora é que nós recebemos aquilo que Ele fez. Eu e você recebemos. E trazer a manifestação através da força espiritual. A Bíblia diz que o Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Então você já tem o sim de Deus. Agora que eu e você... E eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, algo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado no meu coração, no meu espírito. Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 15 ao 17, Romanos 1, 15 ao 17. E eu coloquei como tema esse pensamento de fé em fé. Esse é o tema, esse é o pensamento que o Espírito Santo colocou no meu coração, de fé em fé. É um texto bem conhecido. Romanos 1,15 diz assim: de modo que, quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Quando nós lemos a epístola de Paulo, nós vemos a intimidade que esse homem teve com Deus, a intimidade que ele tinha com a pessoa do Espírito Santo, a maneira de ele pensar, a maneira referente ao Evangelho. Diz assim: eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Também posso estar em Roma. Nós sabemos, muito historiador diz que quando Paulo ele se converte, ele ficou pelo menos 3 anos e meio estudando, aprendendo, se relacionando com Deus. E por isso que ele diz aqui: eu estou pronto para ir até Roma. Porque ele diz: porque eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz no versículo 17: pois nele é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quem é justo? Todos aqueles que um dia receberam Jesus como Salvador da sua vida se tornaram justos. Muitas vezes nós temos falado sobre a fé, ou seja, a confissão da fé. De nós aprendermos a crermos e declararmos a palavra. E precisamos saber que existe um equilíbrio quando nós falamos sobre fé. E é isso que eu quero falar com os irmãos. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos crer. E quando eu creio na palavra de Deus, eu creio em toda a obra de Cristo, eu creio na pessoa do Espírito Santo, eu creio que a palavra do Senhor foi inspirada pelo Espírito Santo, eu creio que Deus levantou 40 homens durante séculos e séculos para escrever a sua palavra, deu inspiração para todos eles. Nós cremos em tudo isso. Mas isso somente nós cremos, mas o Senhor quer nos levar muito mais além de que nós crermos, mas desfrutarmos de tudo aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Muitas vezes eu criei para aceitar Jesus como meu Salvador, eu entreguei a minha vida a Ele, eu sirvo a Ele. Só que muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de comunhão, de intimidade com Deus, nós não temos desfrutado
de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E para que eu e você possamos desfrutar, nós temos que entender um pouco como que funciona a nossa fé. Você precisa saber que existe um equilíbrio na palavra fé. Equilíbrio não é uma palavra ruim. Quer dizer, não exceder em uma área. Tudo tem que ser balanceado. Porque nós sabemos que muitas vezes nós teremos até mesmo incentivar os nossos irmãos para falar sobre tenha fé, crê em Deus, tudo vai dar certo. Mas a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, quanto mais... Eu já ensinei vocês a importância de vocês orarmos em voz alta. E ler a palavra de Deus em voz alta também. De você entrar no teu quarto e você pronunciar, ler o texto da palavra de Deus para que você possa ouvir. Muitas vezes você lê só com o pensamento. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando você declara através dos seus lábios, você está ouvindo aquilo que você declara, isso vai aumentando mais rápido essa fé no teu coração. A fé é uma semente e ela vai germinando, vai crescendo. E eu tenho ensinado que a fé por si própria, ela é estérea. Ela precisa ser fecundada com a palavra de Deus. Então eu tenho a palavra de Deus e eu tenho a fé. E eu estou fecundando a fé com a palavra de Deus. Isso vem pelo ouvir. Então quando eu tenho esse equilíbrio, como eu aplico a fé? Como operar em fé, de acordo com a palavra do Senhor? Como pastor que eu aplico a fé? Como que eu vou operar em fé? Como que eu vou agir em fé? Muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo, nós vemos as pessoas passando por dificuldade, por afronta, por perseguições. Como operar? Muitos que, quando se fala em fé, pega uma parte da palavra e sai por aí dizendo: tudo o que você precisa é crer em Deus. É isso que mais ouvimos das pessoas. Mas todos nós cremos em Deus. Todos nós cremos um dia e por isso nós recebemos a Ele como Salvador. E muitas vezes as pessoas dizem assim: tudo o que você precisa dizer, declarar, e aquilo que você declara vai acontecer. Isso é verdade. Mas só que vai muito mais além desta verdade. Tudo vai funcionar. A minha pergunta é que quem tem fé nunca terá problemas? Não, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, então não vou ter problema. A minha pergunta é: você nunca terá problema? Eu não conheço ninguém que não passa por problema, por luta, por algumas adversidades, oposições, perseguições. Por isso a importância de você crer na palavra de Deus, conhecer a palavra do Senhor, ter equilíbrio em tudo aquilo que você vive, porque que vive neste mundo, todos nós enfrentamos algumas adversidades. Por quê? Porque existe um reino contrário, e esse reino luta contra nossas vidas. E se esse reino luta contra nossas vidas, nós teremos algumas oposições, algumas adversidades. Então todos nós enfrentamos algumas situações. O que nós precisamos saber, que Deus nos deu uma forma para nós andarmos vitoriosos sobre os problemas, triunfar sobre toda e qualquer oposição, adversidade. Existe uma forma, existe um meio que nós precisamos saber, que é o princípio da confissão. O princípio da confissão não é apenas a forma, mas tem muitas pessoas que têm a forma, mas se você ter a forma, mas sem o princípio da palavra do Senhor, nós vamos ter problema. Eu tenho uma forma, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma teoria, mas eu preciso aplicar o princípio da palavra de Deus. Muitas vezes nós só fomos ensinados uma parte somente da fé, só uma parte. Muitas vezes as pessoas foram, muitas vezes arrogantemente, de uma forma de nos ensinar sobre a fé, mas ensinaram de uma forma errada. Os irmãos sabem que eu já tive muito e tenho muitas experiências, muitas respostas de oração, muitos milagres, muitos sinais eu já vi.
Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Tem pessoas que ficam dogmáticas sobre a verdade, que acabam se afastando das pessoas. Muitas vezes você fala, você oprime as pessoas, mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa praticar, você precisa. E a pessoa faz tudo isso e não acontece nada. E muitas pessoas se afastam, porque elas acham que elas nunca vão conseguir operar um milagre, ver um milagre, uma solução da sua vida. Porque às vezes você recebeu essa palavra com tanta ênfase, de que Deus faz, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, mas só que isso não está acontecendo na minha vida, só que isso não está funcionando comigo. Por que que isso acontece? Porque existe vários níveis de fé. Existe vários níveis de fé. Existem pessoas que têm o dom da fé. Existem pessoas que vão crescendo em fé. Existem pessoas que vão amadurecendo em fé. E é isso que eu e você precisamos. É isso que eu quero que vocês entendam. Tratar com as pessoas como elas estão. Nós precisamos levar as pessoas a desenvolver a fé dela. É isso que eu quero, é isso que eu desejo no meu espírito, no meu coração. Eu sei que é isso que Deus quer também. Quando Paulo diz, eu estou preparado agora. Por quê? Porque ele adquiriu um nível de fé, até mesmo para pregar em Roma. Porque Roma era onde que eles pegavam os cristãos, jogavam na arena, no Coliseu, crucificavam em roda da cidade, queimavam a fogo, faziam todo tipo de barbárie, todo tipo de destruição, todo tipo de violência com os cristãos. E agora Paulo diz, eu estou preparado, até mesmo para ir em Roma. Ou seja, ele cresceu, ele se fortaleceu, ele confiou, aprendeu a confiar em Deus e depender de Deus, de não ter nenhuma dúvida daquilo que Deus é, do Espírito de Deus que estava dentro dele, da palavra do Senhor que estava no seu coração, nas suas entranhas. Muitas vezes nós achamos que temos fé, mas nós não temos a intimidade, não temos a comunhão, não temos a revelação, não temos o discernimento, não temos o conhecimento que nós achamos que nós teríamos. E por isso que nós precisamos ensinar as pessoas a desenvolver a fé. Precisamos sempre transmitir com amor a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela precisa ser transmitida com graça, com fé, com amor e com autoridade. Precisa sempre transmitir a fé com amor, porque Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é o amor. Muitas vezes aquilo que eu digo que é fé, eu quero fazer com que o Espírito Santo esteja trabalhando em prol de mim. Não, o Espírito Santo trabalha através de mim. Muitas vezes nós ficamos manipulando o Espírito Santo para fazer as coisas. Espírito Santo, faça isso, faça aquilo, tal, não. Eu creio na palavra de Deus, o que Deus fala referente a isso. Deus, eu me coloco nas tuas mãos para que teu Espírito tenha toda a liberdade de fazer aquilo que é a vontade do Pai. Nós ficamos ali manipulando o Espírito Santo, querendo que o Espírito Santo seja um instrumento nas nossas mãos, e nós precisamos entender que nós somos o instrumento para que o Espírito Santo de Deus possa manifestar. Então com os lábios, com nossos lábios, como diz provérbio, lábios com doçura, como diz provérbio, todos nós devemos ter uma atitude humilde e ensinar com amor. Senão as pessoas vão fugir de nós. Muitas vezes você tenta levar as pessoas a exercer uma fé, mas ela não tem base, ela não tem estrutura, ela não tem pilar, ela não tem conhecimento, ela não tem discernimento das coisas de Deus. Porque existe a minha fé natural, que eu saí da minha casa e vim aqui, a tua fé natural, que você saiu da tua casa e você veio aqui. Mas aquela fé sobrenatural,
de você ver o doente, de você ver o enfermo, de você ver um pai de família sofrendo, uma criança, e você usar a palavra de Deus que está dentro de você, tomar posse dessa palavra, liberar a palavra com a convicção, ou seja, aquilo que Paulo, eu estou pronto. Porque se nós não agirmos dessa forma, não crescermos, não termos maturidade, porque senão as pessoas vão fugir, porque toda a verdade, se ela não for recebida, toda a verdade, se ela não for recebida no coração do homem, ela falha. Mesmo que ela está falando a verdade, mesmo que você está ministrando a verdade, mesmo que você está ali mostrando para as pessoas a verdade, mas se essa pessoa não recebe no espírito, no coração dela, isso se torna uma falha. Muitas pessoas pegam a verdade e querem fazer uma grande verdade. Pegam a verdade e diz: tudo o que você precisa fazer é confessar. Isso é uma verdade. Você confessa, você declara, você libera a palavra, isso é verdade. Porque a Bíblia diz que só dizer que isso vai acontecer. Mas isso é uma verdade. Bem, isso só uma verdade. Não é verdade. Ela é uma verdade, mas não é uma verdade inteira. Ela não é uma verdade inteira. Por que ela não é uma verdade inteira, pastor? Porque é preciso eu ter princípio da palavra de Deus. Então nunca pegue uma verdade e transforme em verdade. É muito mais do que isto. Nós precisamos pegar a verdade e trazer uma ilustração. Jesus sempre, para que as pessoas entendessem, ele contava uma parábola, ele contava uma ilustração, para que a pessoa pudesse entender, visualizar, dimensionar aquilo que ele estava falando. E aí ele trazia um ensino, porque para que as pessoas pudessem entender. E é isso que nós precisamos fazer, com que a pessoa entenda como funciona o mecanismo do reino de Deus. E quando você começa a entender como funciona o mecanismo no reino de Deus, e você começa a levar essas verdades para as pessoas, e essa pessoa recebe no seu espírito, ela começa a crescer, começa a desenvolver, e começa a viver uma vida vitoriosa. Porque senão eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas eu não estou conseguindo ver as coisas acontecer diante dos meus olhos. Então nós precisamos nos relacionar no nível das pessoas, naquilo que é a forma que as pessoas possam entender. Porque se nós não se relacionarmos no nível das pessoas, elas vão errar. Elas vão errar. Porque muitos acham que aprenderam sobre a confissão da fé. Sei que aí é como você estivesse, a pessoa, não, eu sei. Eu tenho conhecimento, mas é como a pessoa tentasse construir um prédio sem os alicerces. Nós precisamos construir alicerce, ter uma base. Por isso que o texto diz de fé em fé. Nós precisamos ter uma base, um alicerce, para que depois nós possamos crescer, edificar, fazer o edifício. Muitos querem começar com a fé no nível de grandes homens. E eu quero ter a fé que Elias tinha. Aí eu quero ter a fé que Eliseu tinha. Eu quero ter a fé que Sadraque, Mesaque, Abednego. Eu quero ter a fé de José. Eu quero ter a fé de Daniel. Muitos querem ter a fé desses homens. Mas nós precisamos começar no princípio. Por isso as pessoas desistem de ter fé, porque ela não consegue alcançar o que esses homens alcançaram. Eu já vi o paralítico andar, eu já vi o cego ver, eu já vi o surdo ouvir, eu já vi Deus operando tantos milagres, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Foi dia após dia de comunhão, de relacionamento, de leitura da Bíblia, de confissão, de abrir o coração diante do Senhor, de me prostrar diante do Pai, de clamar o Senhor para que o Espírito Santo tivesse toda a liberdade, que o meu ego, que a minha razão, que o meu conhecimento caísse por terra, e que o poder de Deus assumisse a minha vida, que o Espírito Santo tivesse toda a liberdade, que eu jamais fosse um empecilho para que o Espírito de Deus viesse operar na minha vida.
Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Ele tinha convicção do que era o poder de Deus, mas muitas vezes nós temos essa convicção só na nossa mente, no nosso intelecto. A hora de nós colocarmos em prática, nós falhamos. Os milagres na minha vida não começaram da noite para o dia. Foram um ano de busca, de comunhão, de intimidade com Deus, conhecendo o Espírito Santo, se relacionando, aprendendo, ouvindo Deus a cada dia, a cada momento, meditando na palavra do Senhor, parando somente para escutar a voz do Espírito de Deus. Isso foi fazendo toda a diferença. Ou seja, eu tive uma vida de entrega, de oração e comunhão com Deus. Eu desejava Deus, eu queria Deus, eu queria mais. Senhor, eu estou aqui, quero ser uma bênção. Eu quero que o Senhor use a minha vida como instrumento de bênção. Eu sei que o mesmo Espírito que o Senhor deu o seu Filho Jesus, é o mesmo que está na minha vida. Eu tenho convicção que o nosso templo, nosso corpo é o templo do Teu Espírito, que o Senhor não acompanha nós, mas que o Senhor habita dentro de nós, que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é divina, que a Tua palavra é poderosa, que a Tua palavra salva, que ela liberta, que ela nos alimenta, que ela nos fortalece. Eu procurava ter essa consciência dentro de mim, para que depois eu começasse a expor, e declarando, e crendo, e acreditando. Por isso que Paulo diz aqui em Romanos 1,15, de modo que, quanto a mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê. Ele diz: é o poder de Deus, no versículo 17, pois ele é revelada a justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Deus fez todas as coisas perfeitas. Ele fez tudo aquilo que eu e você poderia imaginar pronto para mim e para você. Tudo certinho. Por isso que ele diz: de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está dizendo aqui: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho são boas novas. Ele estava dizendo: eu não tenho vergonha das boas novas. Existem muitas pessoas que têm vergonha das boas novas, porque muitas vezes aprenderam de uma forma errada. Ela não testemunha, não tem o que testemunhar para as pessoas, porque ela não tem certeza das coisas, e por isso nada aconteceu na sua vida. Porque quando você tem uma experiência com Deus, quando o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, automaticamente você tem prazer de compartilhar daquilo que Deus está fazendo na tua vida, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua família, as portas que se abrem, as promessas de Deus se cumprindo. Isso que Deus tem para cada um de nós, nós temos prazer de compartilhar essas coisas. Não temos vergonha, porque essas são verdade da palavra do Senhor. Só que o Senhor está falando que nós precisamos subir nível de fé maior, ter essa maturidade, para que porque o justo vive pela fé. Não existe nada perdido para Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer. É o poder de Deus para a salvação. A salvação é um pacote completo. Eu sempre tenho ensinado, Jesus é tudo para nós. Imagina nós, se não fosse Jesus, nós estávamos todo perdido, todos nós estávamos caminhando para o inferno. Porque Jesus é nosso Salvador, Jesus é tudo para nós. Só que quando você recebe Jesus como Salvador da tua vida, e você começa a caminhar com Ele, você começa a examinar as Escrituras, você começa a examinar a Palavra de Deus, você vai perceber que Jesus é o mínimo referente a tudo que Deus te deu. Que você recebeu um pacote completo de todas as promessas, de todas as provisões, de coisas visíveis e invisíveis, que nem subiu no teu coração, nem os teus olhos viram, daquilo que Deus tem para você. Mas por que eu não tenho desfrutado dessas coisas? Porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho a dimensão daquilo que eu sou. Então você tem direito à cura divina, você tem direito à paz, você tem direito à proteção, você tem direito à prosperidade, você tem o direito de uma vida de paz, de alegria, de felicidade, uma vida triunfante, uma vida cheia de gozo, de felicidade, de onde quer que você esteja, porque a presença do Senhor está na sua vida, ela manifesta através de cada um de nós.
Esse é o pacote que nós recebemos. Mas quando eu não tenho esse conhecimento, quando eu não tenho essa certeza, tudo aquilo que Jesus já fez para nós, nós não desfrutamos, não usufruímos daquilo que Deus já fez, daquilo que Jesus já conquistou para nós. Porque a maioria das pessoas, eles aprenderam de uma forma errada. E hoje elas não querem ouvir porque não funcionou para elas. Ouviram tantos pregadores, mas só que na vida dela nunca funcionou aquilo. E nós sabemos que Deus, que a palavra do Senhor, ela é cheia de fé. A palavra do Senhor, ela vai nos impulsionando de fé em fé. Muitos não creem em prosperidade, muitos não creem em abundância, muitos não conseguem nem ofertar, nem dizimar, não aceitam, não creem. Muitos não creem nas promessas de Deus, porque eles foram ensinados de maneira errada. Quando nós sabemos que o Senhor fez tudo para nós, e que tudo que nós trabalhamos, servimos a Deus em prol de uma gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas. Boas novas, é o poder de Deus, é o Evangelho de Cristo, é esse poder que transforma, que liberta, que edifica, que fortalece. O que é o Evangelho da fé? Ele é a prosperidade, ele é a cura para todos que estão envolvidos na salvação. A palavra de Deus, tem esse poder, é um poder. A palavra do Senhor é viva. Eu preciso entender isso, que quando você declara a palavra, você está declarando vida, você está declarando poder, e que isso vai causar um efeito, dunamis, poder, aquilo que transforma. Tudo que eu e você precisamos ter essa consciência dessas coisas. A maioria diz, mas se eu falo e não acontece, se eu declaro e não acontece, se eu libero e não flui. Por isso Paulo diz, eu estou pronto, até mesmo para ir em Roma, o lugar que havia a maior chacina do povo de Deus, era Roma. Ele tinha convicção, e nós sabemos que muitas vezes Paulo apanhou, ele foi apedrejado, jogavam ele como morto fora da cidade. De repente o cara estava pregando outra vez. Ele chegou no nível de fé e diz, morte, onde que está você, morte? Aonde que está o seu guilhão, morte? E é isso que Deus está falando muito forte no meu espírito nesses dias, para que nós como igreja tenhamos essa confiança nele. Porque nós estamos diante de uma grande promessa, de uma grande manifestação do poder de glória na face da terra, como nunca houve antes. E nós precisamos ter essa consciência dentro de nós, desse poder, que Deus vai operar através da minha vida e da sua vida, como você nunca poderia imaginar. E é isso que o Espírito Santo está inquietando o meu coração, o poder da sua palavra. Em Deus nós temos a salvação, temos o direito de cura, temos o direito de uma vida de abundância, de saúde divina, de saúde espiritual, temos o direito de comer o melhor dessa terra, temos o direito de viver uma vida de paz, de proteção, de segurança, que nada venha nos tocar, porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor, eles estão acampados ao nosso redor, e nos livra de todo o mal. Nós precisamos ter essa consciência desse poder que Deus tem para com nossas vidas. Quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus, depressiva, angustiada, triste, em pânico. E o que Deus fez para nós envolve tudo isso. Temos tantas preciosas promessas, diz a palavra do Senhor. São quase incontáveis promessas. Eu tenho ensinado à igreja que há uma grande diferença de bênção e promessa. Deus abençoa o ímpio, abençoa o profano, abençoa o incrédulo, abençoa o ateu, abençoa o crente, abençoa todo mundo.
mas promessa é somente para os filhos. Então eu e você não devemos ficar correndo atrás de bênçãos. Nós somos ensinados a buscar bênçãos, correr atrás de bênçãos, orar para que o Senhor nos abençoe. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais da região celestial. Eu e você já somos abençoados. Então você não precisa correr atrás da bênção. As bênçãos correrão e te alcançarão. Também crê em Deuteronômio 28, 2, o 3, que as bênçãos do Senhor, se atentamente eu aplicar a palavra, eu praticar a palavra de Deus, e eu crer na palavra de Deus, eu andar na palavra do Senhor, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás de nós e nos alcançarão. Também claro em Deuteronômio 28, creio que no versículo 2. Então elas correrão, ela nos alcança. Olha aí, se ouvir a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então nós vemos ali uma relação desde o versículo 1 até o 15, Deuteronômio. Nós vemos ali uma cadeia de bênçãos sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. Você nem precisa pedir, somente ouvir a palavra de Deus, crer na palavra do Senhor, aplicar esta palavra, começar a viver esta palavra. Isso é desencadeado sobre a tua vida. Elas correrão, te alcançarão, porque nós já somos abençoados. Mas as promessas são muito mais além de você ter uma eternidade com Deus. Eu tenho ensinado, eu falei domingo aqui, que nós cristãos, nós já estamos vivendo a eternidade neste mundo. Nós estamos vivendo para o Senhor neste mundo. Nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós fazemos parte do projeto de Deus neste mundo, nesta época, nesse momento, eu e você. Então nós já estamos vivendo a eternidade, desfrutando da eternidade, em Cristo Jesus. Mas tudo isso você recebe pela fé, quando você conhece quem você é. Sabemos que esse mundo aqui não é o fim, que a terra não é o fim, que existe muito mais além do que nós pensamos e imaginamos. Porque se nós ensinamos tudo isso, através de uma atitude correta, as pessoas vão crer na palavra de Deus. Mas se nós não ensinarmos de forma correta, as pessoas cansarão, as pessoas se aborrecerão, as pessoas estão cansadas de uma religiosidade, de uma frieza, de uma geleira espiritual, porque entram e saem da mesma forma no templo, na igreja, onde que eles congregam. Mas quando eu e você temos a consciência que tem um Deus que manifesta, por quê? Mas se nós não ensinarmos as pessoas, nós podemos estar desligando essas pessoas do reino de Deus. Por isso que é muito importante nós entendermos a palavra do Senhor, nós nos relacionamos com Deus. As coisas de Deus é muito simples, que muitas vezes ela é tão simples que nós não conseguimos visualizar. Nós não damos importância, mas por falta de conhecimento, por falta de maturidade, por falta de experiência, por falta de comunhão com Deus, muitas vezes nós podemos estar desligando as pessoas do reino de Deus. Muitas vezes nós não estamos tendo paciência com as pessoas, porque muitas delas estão presas num dogma religioso, numa tradição religiosa, num costume, porque ela foi criada com seus pais, seus avós, seus entes queridos, aprenderam que aquilo era verdade. Se você pega um muçulmano, ele tem toda a convicção de que Maomé é Deus. Se você pega os seguidores de Confúcio, eles têm toda a convicção que Confúcio é Deus. Se você pega os seguidores de Buda, eles têm toda a convicção de que Buda é Deus. Eles aprenderam sim, desde as raízes deles são essa. Por isso que quando nós pregamos o cristianismo, o poder de Deus, somente a verdade,
E as manifestações dessa verdade farão com que as pessoas creiam através da evidência da palavra de Deus. Então é isso que Deus quer manifestar através das nossas vidas. Aquilo que você prega, aquilo que você entrega, aquilo que você libera. O Senhor quer manifestar as evidências. E quando as pessoas começam a ver as evidências, eles vão ver que com nós é diferente. Porque nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso. Um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que fala, um Deus que ministra. Um Deus que pode fazer todas as coisas, que traz uma paz, uma segurança, um refrigério no coração de todos aqueles que receberam a Jesus. Então muitas vezes você tem a verdade, mas as pessoas não estão recebendo a verdade. E quando as pessoas, por mais que você tenha a verdade, e as pessoas não recebam a verdade, você está errando o alvo. Por isso que Paulo diz, ele diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que nele creem. O Evangelho é boas novas. Tem muitas pessoas que pegam as boas novas do Evangelho e estão transformando em más obras, em más coisas. Aquilo que é boas obras estão transformando em más obras, corrompendo, distorcendo, enganando, fraudando, mentindo. E as pessoas se decepcionam, porque foram traídas, foram enganadas, foram ludibriadas pelos demais, por líderes. E muitas vezes esses líderes são pessoas despreparadas, pessoas que nunca foram chamadas para servir a Deus no altar, mas se quiseram se promover. Quantos ministros de Deus que prega, eu vejo, pega as boas novas e transforma em más novas. Amado, sou sincero para vocês, muitas vezes eu estou ouvindo um programa de rádio, eu pego e desligo, porque é impressionante quantas heresias, quantas distorce a palavra de Deus. E são ministérios grandes, e as pessoas recebendo aquilo ali como se fosse verdade, achando que aquilo é verdade, mas aquilo não tem nada a ver com a verdade. Por isso eu louvo a Deus pela revelação da palavra dele no nosso coração. Por quê? Eu já falei aqui para vocês que tudo aquilo que os espíritos maus são transmitidos pelas palavras erradas. Então cuidado, porque uma palavra errada você pode transmitir um espírito mau na vida das pessoas. E elas recebem uma palavra errada, um espírito mau, achando que aquilo era verdade. Porque o diabo ele engana as pessoas. Cuidado com aquilo que sai dos teus lábios. Tem coisa que você precisa pensar para falar para as pessoas. Porque o nosso adversário ele age em cima de frases, em cima de palavras. E se nós começamos a ministrar, falar a coisa errada, isso vai atrair um espírito errado para agir na vida das pessoas, amarrar as pessoas, causar dano na vida das pessoas. Só porque diz que é um programa evangelho, mas a verdade não está sendo pregada. Então nós não podemos aceitar essa heresia. Eu vejo muitas pessoas, eu também entendi assim, elas pegam uma passagem de cura e transformam numa má notícia. Aquela passagem que eu já vi muitos pregadores pregando, porque a Bíblia diz que verdadeiramente Jesus já levou todas as nossas doenças, enfermidade, todas as nossas maldições, todo o nosso pecado, as nossas iniquidades, sobre a cruz do Calvário. Jesus já levou todas as nossas dores. Só que muitos pegam aquele texto que Paulo diz para Jesus que ele tinha um espinho na carne. E ele diz, ele diz, já orou 1, 2, 3 vezes, e Jesus respondeu para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne dele. E Jesus diz ali, mas a minha graça te basta.
por causa de uma tradição religiosa, ele diz assim que Jesus não quis curar Paulo. Porque aquele espinho da carne de Paulo era para controlar Paulo. Porque Paulo era muito esperto, muito dinâmico. Então aquele espinho controlava. Então Jesus não quis tirar o espinho de Paulo. Mas só que Jesus falou para Paulo 3 vezes: a minha graça te basta. Por que Jesus falou 3 vezes para Paulo: a minha graça te basta? Porque Paulo não tinha entendido que a graça do Senhor, Jesus já fez todas as coisas. Tudo o que Paulo precisava dizer: eu tomo posse dessa graça. Eu tomo posse dessa graça, dessa obra completa, que eu não preciso pagar nada para que eu possa receber. Por isso que Jesus respondeu 3 vezes para Paulo: a minha graça te basta, Paulo. Tome posse daquilo que eu já te dei. Tome posse daquilo que eu já fiz. Tome posse daquilo que eu conquistei e restituí para vocês. Isso é graça de Deus. A graça é uma mensagem mais poderosa para a cura. Paulo diz: eu tenho espinho na carne. Jesus: dependa da minha graça, Paulo, porque você já foi curado. Ele falou isso por 3 vezes. Deus fala com Paulo: tome posse da minha graça, você já foi curado. Jesus já levou na cruz do Calvário essa doença, essa enfermidade. E muitas de nós pegamos essa palavra e diz: não, Deus não quis curar Paulo, porque ele não entende o evangelho da graça, porque ele não entende que a obra que Jesus fez completa, porque ele não entende que é possível você viver uma vida com saúde 100%. Porque na cabeça da maioria do povo, a doença é coisa natural. Todo mundo fica doente, todo mundo sente dor, todo mundo pode viver enfermo. Na cabeça da humanidade isso é natural. Mas só quando você olha a luz da palavra do Senhor, Jesus já levou sobre ele toda a nossa doença, nossas enfermidades, as nossas maldições, os nossos pecados. Nós estamos livres. Por isso que muitos não conseguem desfrutar da saúde divina, de uma vida de abundância, porque não entende o que é a graça de Deus. Eles acham que a graça é uma liberdade para você pecar, fazer tudo o que você queira. Não. A graça é você se apoderar de tudo aquilo que Jesus fez. Ah, mas eu sou meio suspeito com o evangelho da graça. A graça é Jesus. A graça é Jesus. Então, Deus fala até que Paulo consegue entender, agir na graça. Aquilo que nós recebemos, lambando, é meu. Eu recebo, testifica, está escrito na palavra. Eu tomo posse, eu profetizo, eu declaro sobre a minha vida esta palavra, sobre a minha vida essa promessa, sobre a minha vida essa paz, sobre a minha vida essa alegria, sobre a minha vida essa saúde. Eu profetizo, eu tomo posse, é meu. Jesus já conquistou. Eu não aceito a doença, eu me recuso a ficar doente, eu me recuso a ficar enfermo. Porque nós não se envergonhamos do evangelho de Cristo, porque é poder para transformar, para libertar. Tem muitos ministérios que pregaram tanto o evangelho da prosperidade, que se tornaram uma seita. Prosperidade, eu já ensinei para vocês, é não faltar nada para nós. Prosperidade é não faltar nada para você. Se você tem um lugar para dormir, se você tem cama, comida, tem teu carro, tudo que você é uma pessoa próspera. Só que para os filhos de Deus, existe algo maior do que a prosperidade, é a abundância. De você transbordar em tudo que Deus coloca nas tuas mãos. Que você vive uma vida cheia, como você pega
coloca um copo debaixo de uma torneira e abre, ele vai transbordando, vai derramando essa água. Assim o Senhor para com a minha vida em todas as áreas. Deus quer transbordar você de saúde, de alegria, de paz, de felicidade, de harmonia, de uma vida vitoriosa, de uma vida cheia do Espírito, cheio da presença, uma vida divina, uma vida de paz, uma vida de gozo, uma vida de felicidade, uma vida de conquista, uma vida maravilhosa em todas as áreas da sua vida. Se você vai para a direita, para a esquerda, para cima, ou lugar que você for, esse poder, esse Shekinah, essa virtude, ela está sobre você. É isso que Deus quer que eu e você vivamos nesse nível espiritual. A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedor. A Bíblia diz que nós somos um povo qualificado. Eu e você somos qualificados do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos qualificou para Ele. Quando você entender que você é uma pessoa qualificada para Deus, que você é uma pessoa que Deus já te preparou para fazer coisas grandes, poderosas, tremenda, além daquilo que você pensa e imagina. Deus te qualificou, Deus te aprovou, Deus liberou sobre cada um de nós. Você está apto, você está qualificado para servir a Deus, para ver as maravilhas de Deus acontecer diante dos teus olhos, como você nunca imaginou isto. É isso que a palavra diz, que eu e você somos qualificados. Mas você precisa entender, você precisa tomar posse, você precisa crer, você precisa abraçar. Lambano é meu, eu creio, tomo posse, eu começo a caminhar como uma pessoa qualificada, uma pessoa que estou preparada para servir a Deus, porque eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o favor de Deus, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a habilidade do Espírito, eu tenho a autoridade de Jesus, porque Ele me qualificou para servir o reino dEle. Aleluia. Poder do Evangelho para salvação, palavra sozo no grego, significa libertação, cura, vida, paz, alegria, felicidade, conquista. Tudo isso está incluído na palavra salvação. Que você é livre, que você é uma pessoa livre, você é uma pessoa cheia do poder, cheia da graça, cheia do Espírito Santo. Que você é uma pessoa próspera em tudo, aonde quer que você esteja, no espírito, na alma e no corpo. Por isso que Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Isto é fé. Agora fé, coisas que se veem, coisas que em todo o tempo presente, porque a maioria de nós não conseguimos dimensionar o que Deus já fez. Nós ficamos lançando para o futuro, para a esperança. A esperança sempre vai estar no futuro. E é aí que as pessoas erram. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa a qualquer momento na minha vida. Eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que Deus vai manifestar uma hora. Sempre lançando para o futuro. Você precisa crer agora. A cura hoje. O milagre agora. A bênção do Senhor agora. Chegou, é meu. Porque a tendência nossa é lançar para o futuro. Nós aprendemos assim. Não creia que você vai conseguir, creia que você vai chegar lá, creia que você vai isso. Mas a Bíblia diz que você tem a convicção daquilo que você não está vendo, como se fosse agora, nesse momento, é meu, a paz, a porta aberta, o emprego, o vestibular, a faculdade, a minha finança, agora, hoje, nesse momento, é assim que o Senhor quer que os filhos dele vejam. Só que nós ficamos jogando para o futuro. Esquecemos que na realidade o Senhor já fez todas as coisas. Só que nós achamos que Deus ainda vai fazer. Muitas vezes eu não estou preparado
para receber aquilo que Deus tem para mim. Por falta de maturidade, por falta de conhecimento. Mas Deus já fez todas as coisas. Tudo que na área de cura, Jesus já fez. Saúde, Jesus já fez. Finança, Ele já fez tudo. Todas as promessas que estão na palavra dEle, já liberou. Não que vai acontecer. E nós precisamos mudar nossa mente, nossa maneira de pensar, para que nós conseguimos vivermos esse esplêndido do Senhor. Ou seja, tudo que você imagina, Jesus já falou sim para você. Ele já falou sim para você. Então a questão agora não é Deus. A questão agora é que nós recebemos aquilo que Ele fez. Eu e você recebemos. E trazer a manifestação através da força espiritual. A Bíblia diz que o Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Então você já tem o sim de Deus. Agora que eu e você precisamos trazer, manifestar, evidenciar aquilo que Jesus já fez. E isso chama a palavra fé. Fé. Olha que Paulo escreve em Romanos 3:27. Onde estão esta jactância? Foi excluída porque lei das obras? Está perguntando? Não. Mas pela lei da fé, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então é fé. Nós recebemos Jesus pela fé. Recebemos a provisão de fé. Desfrutamos das promessas do Senhor pela fé. Porque a lei antiga era da lei das obras. Antes de Cristo você precisava fazer, você precisava contribuir, você precisava o sacrifício, mas depois de Cristo não, Ele já fez. Agora tudo que eu e você entender, crermos e recebermos nas nossas vidas. É isso que o Senhor quer, que você receba aquilo que Jesus te deu. Que você receba o pacote completo. Que você receba o presente que já é teu. Então muitas vezes as pessoas, não, mas a fé, dizer que a fé é uma lei da nova aliança. Porque pela lei antiga, por causa de Cristo Jesus, nós já recebemos. Nós já se tornamos justos. E o justo vive pela fé. Você é justo porque nós somos justificados em Cristo. E se eu sou justificado em Cristo, eu vivo pela fé. Eu creio naquilo que Deus já me deu. Porque na nova aliança, de maneira alguma, é pelo teu esforço, é pela tua obra, é pelo teu sacrifício. Só que nós temos aprendido muito que é pelo esforço. Você tem que suar a camisa, você tem que fazer sacrifício, você precisa fazer um voto, você precisa fazer uma penitência, você precisa fazer isso, fazer aquilo, senão você não vai receber. Eu aprendi assim. Romanos 8:6, porquanto a mente carnal é morte, mas a mente espiritual é vida e paz. Porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pois o que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o que é de Cristo está em vós. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também o vosso corpo mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de você. Eu mesmo. Para ressuscitar,
as pessoas mortas espiritualmente. Então vemos aqui a mente carnal não pode operar na lei de Deus. Então não tem como nós querermos servir a Deus através do nosso 5 sentidos. Não. Nós temos que servir a Deus através do nosso espírito, o homem espiritual. Só que muitos de nós estamos servindo a Deus através dos nossos 5 sentidos. Através da nossa alma, através da nossa mente. Nós precisamos servir a Deus através do nosso espírito. E se nós servimos a Deus através do nosso espírito, a lei divina da fé funciona. Isso fará toda a diferença na minha vida e na sua vida. Romanos 8,5, Romanos 8,5, os que são segundo a carne, pensam das coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Porquanto a mente carnal é morte, mas a mente espiritual é vida e paz. Então nós não podemos vivermos com a nossa mente carnal, que é nosso 5 sentido. Nós precisamos funcionar através da fé, que é uma força espiritual, que opera na sua igreja, através da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? Então a fé, ela funciona no Espírito. A fé é no nosso espírito, crendo na palavra de Deus, das promessas. A fé na cabeça é um comportamento mental. Então as pessoas não conseguem tocar a Deus, a desfrutar das coisas de Deus. Eu gostaria desse momento. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.